Oi! Vamos fazer um estudo bíblico hoje? Bora? Vamos falar sobre gêmeos? Não de signo, hein? Vigia, você é crente. Gêmeos é aquela espécie de irmãos, de dois ou mais, né? Trigêmeos, gêmeos, mas que nasceram na mesma barriga. E nosso texto base está lá em Gênesis 25. Tá? Lá fala sobre a descendência de Isaac. Isaac casou com Rebeca e Rebeca gerou os gêmeos, Esaú e Jacó. Já ouviu de Jacó? Em algum momento já, né? Sei lá na mente assim, Jacó, Jacó, você lembra? Hoje é algum louvor, né? Jacó segurou um anjo, segurou. Lembrou? Mais ou menos? Então, Jacó foi o segundo filho, porque nasceu depois de Esaú. Porque na passagem se passa um por vez, né? Nós somos mulheres e nós sabemos que passa um por vez, não tem como passar os dois. Não tem. Um já é muito difícil. Pra quem já é mãe, entende. Imagina passar dois pela mesma passagem rápido, assim, de uma vez só. Não tem como. Então, lembra disso. Esaú é o filho mais velho que Jacó. Fácil de entender, né? Vamos lá. Quando Rebeca engravidou, ela percebeu que havia muito empurra-empurra na barriga. Muita desavença já dentro do seu ventre. E ela buscou o Senhor. Gênesis 25, 25, 22. E aconteceu que dois filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isso? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhes o Senhor: duas nações estão representadas em seu ventre. Já desde as tuas entranhas, dois povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Deus, ele já havia mostrado a Rebeca o que seria futuramente seus filhos. Como o Senhor, quando ele mostrou, a gente não entende muito depois que fala, caramba, vou dar um spoiler do resto, né? Jacó, ele se passou pelo irmão dele para adquirir a progenitude. Nesse texto, a gente percebe que o Senhor já havia alertado Rebeca sobre seus dois filhos e que o mais velho serviria ao mais novo. E como virou um favoritismo dos pais, né? Enquanto Rebeca gostava do filho mais novo, em si tinha mais afeição para o filho mais novo, Isaac gostava mais de Esaú, que é o filho mais velho. Mas ele gostava de Esaú por questão de conveniência. Esaú se tornou um bom caçador, trazia caças, fazia ensopados, fazia variações de pratos para seu pai. Eu acho que Isaac foi o primeiro, aquelas pessoas que experimentam comida, sei lá o nome. Me diz aí você, que eu não lembro o nome de quem experimenta comida. Então, ele tinha esse paladar, né? Então, a preferência de Isaac era Esaú e a preferência de Rebeca era Jacó. Fico pensando, a Rebeca já sabia que o filho mais novo seria líder do mais velho. Então, o mais velho serviria ao mais novo e ambos viveriam em discórdia. Mas isso não apaga o fato da desonestidade para conseguir os fins, né? Jacó, vendo que a primogenitura era de seu irmão Esaú, ele nada burro, né? Fez com que em um momento de vulnerabilidade do seu irmão, onde seu irmão voltava de uma caçada cansado, e as caçadas, eles exigiam muito esforço físico. Não era igual hoje que a gente vai no mercado, tem tudo, ou até mesmo quando a gente participa de alguma coisa que tem que fazer a pega de algum animal. Eu falo porque em Minas a gente tem galinheiro, tem porco, então a gente consegue ainda imaginar mais ou menos como que é uma caçada, porque é o abate do animal, né? Mas antes não, era uma caçada onde você tinha que procurar o animal, fazer armadilhas para conseguir prender eles. Então é muito diferente de hoje. Então o desgaste físico daquele tempo era muito. Saía cedo para fazer isso, para chegar em casa e ainda preparar a caça, tirar a pele, tirar... Imagina a trabalheira. Quando Esaú chegou em casa morrendo de fome, o que Jacó fez? Jacó falou: "Você está com fome?" Aí já tinha acabado de fazer
um belo de um ensopado, e seu irmão falou assim: me dê antes que eu morra, para você entender tamanha desgaste que ele tinha chegado da caçada. Jacó falou: tudo bem, eu te dou um ensopado, mas antes me dê a sua primogenitura. Quer dizer, deixa eu ser o filho mais velho, deixa eu receber essa esse cargo, né? Esse coisa. E o irmão, morrendo de fome, aceitou. E aí abre várias questões na nossa mente, né? Quantas vezes a gente pode vender aquilo que é nosso por direito por uma necessidade do momento? E aí, vamos continuar, que não é esse o ponto, tá? Depois dessa situação, Isaac, o pai deles ficando mais velho, ele tinha que passar a unção para o seu progenitor, né? E quando ele pensou em fazer isso, já não estava mais enxergando direito, já estava velho mesmo, sabe? E aí ele chamou seu filho Esaú e falou o quê? Vai lá, caça e faz um guisado para mim, um prato bem gostoso, para quando eu me contentar com esse prato, eu te abençoe. E Esaú, obedecendo o pai, foi para a caçada. Sabemos que a caçada não é fácil, né? Só que Jacó estava escutando os dois. E Jacó, aconselhado pela sua mãe Rebeca, falou que vai, pega lá alguns animais. Rebeca falou: eu cozinho, eu faço o prato do jeito que seu pai gosta e você se apresenta como Esaú. E Jacó: mas mãe, eu não vou conseguir me apresentar porque eu sou diferente do meu irmão. Fácil, né? Diferente. Meu irmão é peludo, meu irmão é grandão assim. E a mãe dele falou: calma, você vai lá que eu sei o que faço. Ela pegou algumas roupas do irmão dele e pegou também o do animal que ele trouxe, o pelo, para que ele ficasse bem peludo, semelhante a seu irmão. Como Jacó não tava, o Isaac não estava enxergando bem, Jacó, mais franzido, mas com a roupa do irmão, com o cheiro do irmão, chegou ao pai dele e levou o prato. Aí, pai, pode comer. O pai ainda ficou desconfiado. Não tem como falar que Isaac não ficou desconfiado, porque ele ficou. É mesmo Esaú, meu filho? Sim, pai, sou eu. E ele ficou perguntando assim, mas você foi tão rápido na caçada? Ele indagou, né? E praticamente umas 3 vezes Jacó disse o quê? Não, pai, sou eu. Ele teve 3 chances de falar a verdade. E as 3 chances ele fez o quê? Mentiu. Isso é um resumo da ópera, viu? Vamos para onde eu quero chegar. Depois disso, Isaac foi lá, ungiu, sim, Jacó, profetizou sobre a vida dele, cedeu a benção. Quando Esaú chegou, o pai já tinha proferido a benção para Jacó. E Esaú ficou sem o quê? Sem a benção. Todas aquelas bênçãos que foi prostrada para Jacó, ele não poderia fazer a mesma coisa. E isso aí alugou um triplex na minha cabeça. Porque eu fiquei pensando, não tem como abençoar os dois da mesma forma? Bom, aí você lembra lá do começo. A Rebeca já tinha tido um aconselhamento do Senhor que um dos filhos ia domar sobre o outro. Se um ia ficar domar sobre o outro, já era sabido do Senhor. Lógico, a gente sabe que Deus sabe todas as coisas, mas ainda me surpreende quando ele dá uns spoilerzinho antes de acontecer. Ainda, sério, me surpreende. Eu fico assim pensando, como Deus? Como é que consegue? Mas enfim, voltando. Depois de acontecer tudo isso, a gente vê que Jacó fez o quê? Enganou seu irmão, enganou seu pai, e ele recebeu a bênção através do engano. Pela misericórdia de Deus, ele continuou sendo abençoado, mas isso não significa que ele não colheu o fruto que ele plantou. Ele enganou o pai, enganou o irmão. Quando foi a vez dele, que ele saiu daquela terra, que ele foi para a terra da mãe dele, e foi lá e ficar com o tio dele, Labão, Labão enganou ele também. Ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel. E quando ele achou que estava com Raquel, na verdade, Labão enganou ele e deu Lia, filha mais velha, como esposa. Enganado. Nada que a gente planta,
a gente fica sem colher. Não significa que a gente se converteu, que as consequências não virão. Algumas, pela misericórdia de Deus, serão quebradas, porque talvez o nosso ministério não aguentaria, talvez a colheita que venha não edificaria o nome do Senhor, mas a gente colhe. Eu tenho colhido muita coisa que foi plantio meu, obstáculos que eu mesmo coloquei e situações que eu tomei a rédea e falei, ah, vou fazer, tô nem aí. E percebo hoje, com um pouco mais de maturidade, porque eu não tenho tanta maturidade ainda, o quanto eu mesmo me prejudiquei com as minhas próprias escolhas. Eu sei que qualquer lugar vai falar isso pra você. É na igreja, é no mundo. As nossas escolhas, elas sim, elas têm consequências nas nossas vidas, nas pessoas que a gente ama. Por isso que precisamos buscar sempre na sabedoria do Senhor Jesus, sempre na sabedoria de Deus, sempre buscar em Deus qualquer escolha, atitude, o que vamos fazer, porque quando a gente não busca em Deus, nós tomamos pela nossa própria atitude, pelo momento, pela emoção, pelos desejos do momento. Então, é provável que a nossa decisão futuramente seja uma decisão errônea. Mas voltando a Jacó, ele colheu aquilo que ele plantou. Ele plantou engano e colheu engano. Então vamos pensar assim: o que nós temos plantado? E quando for realmente a colheita, que nós não venhamos culpar o Senhor Deus pela colheita do nosso plantio. Por hoje é só. Acho que eu já falei até demais. Quem me conhece sabe que eu falo, né? Tenha um bom dia a todos nós. Boa semana.